a meningite? A meningite é um processo inflamatório das meninges. O que são as meninges? As meninges são tecidos do corpo que envolvem tanto o cérebro quanto a medula vertebral. Tá? E quando qualquer tipo de bactéria, fungo, parasita, ou até mesmo existem as meningites assépticas, né, que são causadas muitas vezes por produtos químicos ou outras doenças como câncer, quando esses produtos ou esses micro-organismos atingem a meninge, eles podem causar uma irritação nesse tecido que envolve, né, o cérebro, como eu falei. E ele pode causar, assim é causada, né, a meningite, assim que ocorre essa doença. Existem tipos diferentes de meningite? Existe sim alguns tipos de meningite. Os principais tipos de meningite são as infecciosas, obviamente, que a gente conhece melhor, né, que eu vou falar de cada uma delas, mas existem também as meningites assépticas. As meningites assépticas é um grupo menor de doenças que acontecem mais raramente e normalmente são causadas ou por alguma substância, medicamentos, ou por outras doenças inflamatórias, ou até neoplasias, né, que são os cânceres. Agora, as meningites mais prevalentes são realmente as infecciosas. Quais são as principais? Das infecciosas, nós temos as virais, que são as que mais acontecem. Das virais, existem algumas mais tranquilas, como as causadas por alguns vírus mais comuns, como o adenovírus, e outros que são já mais graves, causadas, por exemplo, pelo herpes, o herpes simples, o herpes zoster, são um pouco mais graves que essas do adenovírus. E existem as infecções bacterianas, que são as mais perigosas, aí, que causam maior mortalidade, apesar de serem menos prevalentes do que as virais. E existem também as fúngicas e as parasitárias. Das bacterianas, os principais, né, agentes aí, as principais bactérias que causam, primeiro é o pneumococo, né, que a gente chama, o outro chama meningococo e o Haemophilus influenza. O interessante é que para essas três, que são as que mais causam, né, a meningite bacteriana, hoje em dia nós temos a vacina. Então, com isso, a gente teve uma redução muito importante da prevalência dessas doenças, entendeu? Mas ainda continuam sendo doenças muito perigosas. As meningites fúngicas, elas são mais raras, e elas acometem mais pessoas com algum tipo de deficiência imunológica, então tem uma imunidade baixa por qualquer motivo. Então, pessoas que têm algum problema muito grande de nutrição ou alguma outra doença causando isso, como alguma imunodeficiência causada por infecção, imunodeficiência causada por câncer, por qualquer outro motivo. E as parasitárias, a principal que nós temos mais contato aqui no Brasil, né, a cisticercose. Então, a neurocisticercose que nós chamamos, tá? Existem outras, claro, é uma gama muito diversa de micro-organismos, mas essas são as mais prevalentes no nosso meio. A meningite ainda atinge muitas pessoas? Ainda existe, sim, uma prevalência importante, apesar das vacinas, como nós conversamos. Então, antigamente, nós tínhamos uma prevalência muito maior. Hoje, nós temos algumas vacinas para os principais tipos de meningite, mas hoje, para se ter uma noção da população geral, 2 pessoas a cada 100 mil pessoas têm meningite. A faixa etária mais atingida são as crianças menores de 1 ano, que aí a gente já sobe para 13 crianças a cada 100 mil, tá? E isso é menores de 1 ano, né? E as crianças em geral são 7 crianças a cada 100 mil, tá? Então, hoje em dia, ainda existe bastante meningite. Eu acredito que no futuro, com esses movimentos anti-vacina, que são muito preocupantes, né? Que nós vemos hoje em dia, provavelmente isso pode aumentar, tá? E principalmente aumentar a gravidade, né? Então, hoje em dia, antigamente, né, a meningite, quando não havia tratamento, nós tínhamos aí 70% de mortalidade, ou seja, de 10 pessoas que tinham meningite, 7 faleciam. Hoje, a meningite ainda tem uma mortalidade alta de 22%, tá? Então, realmente é uma doença muito preocupante.
a vacina é o melhor caminho para reduzir a prevalência, né, o acontecimento dessa doença, falando populacionalmente, e também o tratamento precoce da doença. Então, assim que os sintomas são, assim, o médico, né, os familiares observam os sintomas do paciente, ou quanto antes o tratamento for estabelecido, melhor as chances que o paciente tem. Existe uma faixa etária com mais propensão para o surgimento da meningite? Sim, existe. As crianças menores de 1 ano são as mais acometidas. Hoje, a prevalência, né, ou seja, o acontecimento dessa doença é de 13 a cada 100 mil, tá? E normalmente isso acontece justamente pela questão de muitas não estarem vacinadas ainda e também pelo sistema imunológico. Então, algumas crianças não estão vacinadas e o sistema imunológico das crianças abaixo de 1 ano são, sim, um pouco mais frágeis do que de crianças um pouquinho mais velhas e de adultos, né? Qual é o tipo mais grave da meningite? O tipo mais grave de meningite é a meningite bacteriana, em específico a meningite meningocócica, causada pelo meningococo que nós falamos, né? Por que essas meningites elas são mais graves? Porque normalmente elas causam uma reação inflamatória maior no cérebro. Essa reação inflamatória, ela desencadeia uma série de eventos dentro do cérebro, causando diversas lesões, inclusive causando o aumento da pressão dentro do cérebro, causando diminuição de uma série de elementos muito importantes para o cérebro, como a glicose. Então, todos esses processos inflamatórios associados, né, esse desencadear de problemas causam aí um problema devastador aí para os doentes, né? O que pode causar a meningite? Nós podemos ter transmissão tanto pelo ar, tá? Então, quando uma pessoa ela está com meningite, ela tem que ser isolada, tá? Isolada pelo menos 24 horas do momento do início do tratamento. Então, quando essa pessoa tem essa primeira suspeita, ela deve ser isolada. Isso é muito importante porque os familiares, pessoas que moram junto, que trabalham, essas pessoas podem também ter a doença por causa disso, tá? Outras coisas que podem causar meningite também são outras doenças maltratadas ou pouco tratadas. Então, existe um tipo de invasão do sistema nervoso central, ou seja, de infecção das meninges por via hematogênica, que a gente fala. São bactérias que, por qualquer motivo, qualquer outra doença que ocorra no organismo, elas vão para o sangue e do sangue elas conseguem entrar no cérebro. Então, a gente chama essa via de hematogênica. Outra forma de adquirir a meningite é por contiguidade. O que é isso? A pessoa pode ter uma infecção perto do cérebro, por exemplo, nos seios da face ou no ouvido, e a pessoa não trata direito essas infecções, e essa infecção ela pode ir se espalhando até atingir a meningite, causando assim uma meningite por contiguidade, que a gente fala. Essas são as principais formas de se adquirir a doença. Quais são os fatores ou grupos de risco para a meningite? Não existe um grupo específico, exceto, claro, pelas crianças menores de 1 ano, pelas pessoas não vacinadas, que por qualquer motivo não foram vacinadas, ou porque não tiveram acesso às vacinas, ou porque optaram por não se vacinar, os pais ou a própria pessoa, às vezes, opta por não se vacinar. E também os idosos, né? Idosos também têm uma imunidade um pouquinho mais baixa e também podem ser, aí sim, um grupo de risco para meningite, tá? Inclusive, a meningite no idoso, ela costuma ser até um pouquinho diferente, né, do que nos adultos, né, ou crianças um pouquinho mais velhas, porque pode dar menos sinais. Então, os idosos são grupo de risco e as pessoas que têm qualquer alteração de imunidade, essas pessoas também podem ter mais risco de ter a meningite. A meningite tem alguma influência genética ou hereditária? Genética ou hereditária, até onde se sabe, não. Tá? Não existe hoje um grupo genético de risco que
que tem essa tendência a desenvolver uma meningite. É claro, existem pessoas que podem ter algumas imunodeficiências, tá? Imunodeficiências aí genéticas, né? Existem várias, que essas pessoas podem eventualmente ter uma facilidade maior de ter meningite, mas não é uma coisa específica. Essas pessoas, elas têm uma facilidade maior de ter qualquer outro tipo de doença, dependendo do tipo de alteração genética, inclusive a meningite, tá? Então, mas não é uma coisa específica. Quais são os principais sintomas da meningite? Os principais sintomas da meningite principal é febre e dor de cabeça. Normalmente, muito raramente o paciente não desenvolve esses dois sintomas, tá? Então, quando é muito idoso ou muito criança, eventualmente, nenezinhos é difícil a gente identificar a dor de cabeça, principalmente. Normalmente você tem um choro, né, muito grande, mas é difícil a criança conseguir sinalizar, principalmente abaixo de 1 ano, que ela está com dor de cabeça, mas normalmente é febre, dor de cabeça, pode haver a rigidez de nuca, tá? Na maioria dos casos, em crianças um pouquinho maiores, adultos, você tem essa rigidez de nuca. O que é isso? É aquela dificuldade de encostar o queixo no peito. Antigamente tinha, né, muitas campanhas em torno disso, para a gente, as pessoas tentarem fazer esse teste de encostar o queixo no peito, ver se está com o pescoço duro, né? Existem alguns sinais que os médicos fazem para isso, para descobrir isso. Outros sintomas são a prostração, o mal-estar, a pessoa pode ter muitas náuseas, muitos vômitos, mas principalmente uma dor de cabeça muito forte, é uma dor de cabeça persistente que não passa. E normalmente é uma dor de cabeça que o paciente nunca sentiu antes. Eventualmente, quem tem algum tipo de enxaqueca ou outro tipo de dor de cabeça, é uma dor de cabeça diferente dessa, uma dor de cabeça mais forte normalmente e mais persistente, e normalmente seguida de febre. Como é a dor da meningite? Então, a dor de cabeça da meningite não tem nenhuma particularidade maior, mas normalmente é uma dor na cabeça inteira, é uma dor que vem associada à febre. Isso é uma coisa muito marcada e muito importante. Outra coisa muito importante, que é uma dor de cabeça persistente, uma dor de cabeça que não vai embora, e é uma dor de cabeça muito forte, muito intensa, que pode causar náuseas, vômitos, e normalmente na cabeça inteira. Muitas vezes pode ser confundido com a enxaqueca, para quem já tem enxaqueca. Mas normalmente a enxaqueca ela costuma ser só de um lado da cabeça, só na esquerda ou só na direita, atrás ou só na frente. Normalmente a dor de cabeça da meningite é uma dor de cabeça que a gente fala que é da cabeça inteira, e é uma dor de cabeça muito persistente, muito forte, e tem essa questão das náuseas, dos vômitos e da febre associada. Então, sempre que a pessoa tem uma dor de cabeça que não vai embora e tem principalmente febre junto, precisa procurar um médico o quanto antes. Procurar principalmente um pronto-socorro, né? Não ficar esperando abrir o consultório do médico, né? Mas sim, é uma doença de pronto-socorro, uma doença que precisa do tratamento mais rápido possível para não trazer sequelas e principalmente evitar a morte, né? Como é feito o diagnóstico da meningite? Assim que o paciente chega normalmente no pronto-socorro, né, com essa história de febre, dor de cabeça, associada a náuseas, vômitos, é uma dor de cabeça persistente, faz-se aí a suspeita da meningite. Normalmente o médico, quando examina, ele faz no exame sinais que nós chamamos de sinais meníngeos. Então ele vê se a pessoa está com o pescoço duro, se tem alguns tipos de sinais. Então essa primeira parte, a parte clínica, que ela é muito importante. A partir dessa suspeita, o médico vai lançar mão de alguns exames complementares. Normalmente, quando se tem disponibilidade, nós fazemos uma tomografia de crânio para ter segurança de se fazer uma punção licórica. O que é a punção licórica? Punção licórica é um líquido que é retirado da coluna do paciente, é um líquido que fica, ele fica desde do cérebro até a coluna, ele desce até a coluna, e é lá na coluna que nós tiramos esse líquido. Nesse líquido nós conseguimos analisar para ver qual que se existe realmente uma infecção lá no cérebro, né?
e que tipo de infecção. Então, esse líquido ele traz muitas informações para nós. E, dependendo da informação que ele traz, esse exame ele é definitivo, ou seja, a gente consegue saber qual tipo de infecção e, a maioria das vezes, inclusive, qual é a bactéria ou vírus que está causando especificamente a doença. Tá? E, a partir daí, nós fazemos o tratamento. É possível prevenir a meningite? A prevenção da meningite se faz principalmente através da vacina. Então, nós temos as vacinas hoje em dia, a vacina para o meningococo, a vacina para o pneumococo e o Haemophilus influenza. Todas essas vacinas estão no calendário vacinal do estado de São Paulo. Então, são vacinas que as pessoas que estão com o calendário completo, elas não precisam se preocupar porque elas tomaram essas vacinas, tá? Inclusive, a Haemophilus está dentro hoje da pentavalente. A meningococo existe uma vacina só para ela, né, que é a meningo B, e a pneumococo também tem uma vacina só para ela. Então, o principal hoje são as vacinas. Depois das vacinas, o que nós podemos fazer é isolar os pacientes que estão com sintomas da doença. Então, a partir do momento que o paciente está com sintoma da doença, ela tem que ser levada ao médico para se fazer o diagnóstico. Feito o diagnóstico, as pessoas que tiveram contato com esse doente, elas podem sim receber uma quimioprofilaxia, que nós falamos, ou seja, é um remédio que a pessoa toma para evitar que ela tenha doença. Mas são só as pessoas que, por exemplo, moravam ou trabalhavam de forma direta com esse doente, tá? Não é para todas as pessoas, tá certo? Então, hoje em dia, essas são as principais medidas de prevenção. Uma meningite maltratada pode evoluir para problemas mais graves? Em uma meningite maltratada, o principal, claro, é a morte, tá? É a mortalidade desse paciente, então, que é muito alta, é muito importante. Algumas meningites, em específico, trazem sequelas específicas. Então, por exemplo, a meningite por algumas bactérias podem causar surdez. Então, a surdez é uma coisa muito comum. As meningites, por exemplo, pelo herpes vírus, é muito comum você ter lesões na região frontal do cérebro. Essas lesões em região frontal do cérebro podem causar principalmente alterações comportamentais, ou seja, a pessoa fica com um comportamento desinibido, um comportamento inadequado. Então, assim, pela lesão na região frontal do cérebro. Mas sim, nós podemos ter lesões em qualquer região do cérebro. Por quê? A meningite ela vai causar um sofrimento cerebral. A partir do momento desse sofrimento, áreas que por qualquer motivo estejam um pouco mais fragilizadas, elas podem sofrer mais. Inclusive, a pessoa ela pode ter alguns AVCs, inclusive algumas tromboses por causa da meningite. A meningite pode causar tromboses, AVCs, e dependendo onde forem essas tromboses, onde forem essas lesões, o paciente pode ter diversos tipos de sequela. Tá? Então, assim, as sequelas são variadas, mas a surdez é uma sequela que antigamente era muito comum, tá? Hoje em dia nós temos algumas medidas para evitar. Então, assim que nós começamos o tratamento para meningite, hoje em dia nós usamos o corticoide, que ele ajuda a evitar essa questão da surdez, tá? Mas existe ainda uma prevalência desse problema, né, dessa sequela, e sim, sequelas diversas que podem ser causadas dependendo do local da lesão cerebral. Quais são os principais tratamentos da meningite? Os tratamentos da meningite são guiados de acordo com a causa. Ou seja, se é uma meningite causada por bactéria, normalmente nós fazemos os antibióticos. Normalmente nós começamos com um antibiótico de amplo espectro, ou seja, um antibiótico que vai funcionar para qualquer uma dessas bactérias principais. E quando nós conseguimos isolar, ou seja, fazer uma cultura, ver exatamente qual bactéria que é, eventualmente nós podemos trocar esse antibiótico. Tá? Então, para bactérias nós usamos antibióticos. Para vírus, nós podemos usar aí os antivirais, né? Hoje em dia o mais utilizado é o aciclovir, por exemplo, que é um antiviral específico para herpes. E algumas meningites virais, como eu já tinha comentado do adenovírus, são meningites que eventualmente não precisam de tratamento. Elas vão passar como se fosse uma gripe, por exemplo. Então, o médico, a partir do momento que ele fez o diagnóstico,
ele consegue ver esses sinais, né, e pelos exames que não é uma meningite tão grave, mas isso precisa realmente de um profissional habilitado para saber discernir qual que é uma meningite mais grave, qual que não é uma tão grave assim, e quando é um vírus mais comum, um vírus mais tranquilo, você não tem necessidade de internação ou de tratamento, só dessa primeira investigação. Mas então, para as bacterianas são os antibióticos, para os vírus os antivirais, certo? E para os fúngicos, lógico, né, os antifúngicos. Normalmente, as meningites fúngicas são um pouco mais difíceis de tratar, tá? São um pouco mais persistentes, principalmente porque o perfil de pacientes é um perfil que tem uma imunidade um pouco pior, tá? Então, normalmente são internações mais prolongadas, que o paciente pode evoluir também com uma série de complicações nessas internações. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente dentro da internação, com as meningites fúngicas, em especial. Mas as outras todas são tratadas dessa forma. Qual é a importância da conscientização sobre a meningite? As campanhas de conscientização da meningite são de extrema importância. Primeiramente, por causa das vacinas. As vacinas hoje, como eu já falei, são o principal meio de prevenir essa doença. E hoje existem muitas informações divergentes, principalmente em internet, redes sociais, que podem fazer com que as pessoas evitem esse meio de prevenção tão importante que é a vacina. Então, existem muitas dificuldades as pessoas entenderem que a vacina vem realmente para ajudar, e hoje, para a meningite, é o principal meio de prevenção. Então, a campanha de conscientização, para isso, o primeiro ponto, é muito importante. O segundo ponto é realmente o reconhecimento precoce da doença. Por quê? Existe sim o tratamento da meningite. Então, o paciente, os familiares que estão observando esse doente com esses sintomas, então, frisando de novo, essa dor de cabeça forte, febre, dor de cabeça persistente, a rigidez de nuca, essa dor de cabeça que nunca o paciente sentiu antes, é muito importante procurar um pronto-socorro. Por quê? É uma doença agressiva, uma doença rápida. Quanto antes nós fizermos o tratamento, melhor os resultados, menos sequelas esse paciente pode ter. Então, essas campanhas são de extrema importância. A conscientização, a educação da população pode mudar muito o curso da doença e salvar muitas vidas. A meningite tem cura? Meningite tem cura, sim. A mortalidade da meningite é alta, continua sendo alta, mas com a vacina, com o reconhecimento precoce dos sintomas e o reconhecimento tanto do agente causador, ou seja, se é uma bactéria, se é um vírus, qual que é o agente causador dessa meningite e o tratamento adequado, sim, a meningite tem cura. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.